Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidado o novo secretário estadual de Agricultura, Ronaldo Lessa, para quem eu deixei como indagação aqui no intervalo, se ele se arrependia ou se arrepende, né, de ter ficado no chapão governista que disputou a eleição de deputado federal, diga-se passagem, com candidatos, digamos, mais bem aquinhoados, do ponto de vista financeiro. Né? Veja só, eu acho que não. Veja, a mesma coisa foi quando eu fui apoiar o prefeito Rui Palmeira. Eu achei que aquele momento estava decidido, era o melhor, o caminho era aquele, e não estou arrependido, o prefeito se elegeu. Fiquei no governo dele algum tempo, e saí pela indecisão que o tomou, pelas circunstâncias. Não foi só Maceió, os municípios caíram, a crise foram em cima dos estados, mas sobretudo dos municípios, isso tudo interferiu, entendeu? Mas diga-se passagem, com a Constituinte, assumiram boa parte dos serviços públicos. Pois é, e foi saúde é o caso. É o caso, por exemplo, a assistência básica, a atenção básica do primeiro momento é da saúde, e não há, Ricardo, o financiamento respectivo. Quer dizer, o dinheiro que se passa para o município não permite a ele responder aos desafios. Você pega aqui em Alagoas e no Brasil todo, os prefeitos, de um modo geral, gastam muito mais com a saúde do que aquilo que a Constituição obriga. Porque ou ele faz, ou ele está acabado, o município dele. Então isso é uma realidade. Então eu acho que fiz o que devia, acho que foi bom a reeleição do Rui. Mas você avalia que agora veja só, no outro momento, como? A sua chance de reeleição era muito maior. Eu tive 10 mil votos mais do que a Tereza Nelma, uma grande mulher, e tenho certeza que fará um belo mandato lá, entendeu? Mas, evidentemente que eu me prejudiquei ficando aqui, mas a política exige da gente também questão de coerência. Era muito difícil ficar indo e voltando. O Arthur, o pessoal... Você nunca saiu do Não, saí. Não, do governo do Rui. Sim. Por quê? Porque o Daniel está lá? O Daniel, mas enfim... Não, mas aí também disseram que eu fiquei porque o Rafael ficou lá. Não se lembra? Quando eu saí, o Rafael ficou no governo. Sairia. Claro, porque o Rafael, ele inclusive foi secretário do PDT. E ele tem uma ótima relação com o governador também, além de ser genro do Otávio, que é o que todo mundo fala, isso é muito importante. Mas também, claro, importantíssimo. Agora, ele construiu essa relação como? Na primeira eleição de 2010 já foi a minha. 2014. O partido indicou ele como o representante, ele acompanhou o governador. A partir dali, eles criaram um laço bom, de amizade pessoal, e depois fortaleceu porque ele tem uma meritocracia, as ferramentas novas, que o governador é apaixonado. Repare que o time dele é um time muito com a cara do Rafael. Entendeu? Então, é evidente. Me deu dor de cabeça, não foi, não? Não, me deu na hora da decisão. Por quê? Não, eu falo da história da secretaria porque eu sei que... Porque o PDT não queria. O PDT não queria o Rafael. O Otávio sabe o quanto foi o preço para mim. O PDT achava que o Rafael não tinha a cara da gente. Porque o Rafael realmente é jovem, ele vinha de outra geração, não tinha um passado de esquerda ou de militância, de trabalhismo. Tudo isso era um fato. No entanto, foi a opção que a gente teve, e uma opção que, naquele instante, depois a habilidade dele e também da construção das pessoas nos diversos outros cargos, minimizaram, e isso passou, isso não ficou, não criou maiores consequências, entendeu? Mas no começo foi difícil, evidentemente. A gente vê isso com tranquilidade, mas da mesma maneira, eu acho que eu tinha que ficar na chapa, eu acho que era correto que eu ficasse pelas opções políticas, pelo quadro nacional que estava se tomando, entendeu? Não tinha sentido eu ir para outro canto, entendeu? O governo estava contra o Temer, tomando posições. Até o Renan Calheiros, estava o pai, não estou falando nem o filho, nem o governo estadual, estavam tomando posições nacionais com as quais... Contra o Temer, né? Aliás, depois do tamo juntos, Michel. Exato, depois de tudo isso. Mas acontece o seguinte, só que, então, o alinhamento político, ideológico, era muito mais aqui, não tinha como
eu vim para cá para poder me eleger. Às vezes até grande parte dos eleitores, inclusive que definem, nem poderiam não cobrar, mas os meus, que são... Eles cobraram também um pouco, porque uma parte também reclamava do apoio ao senador. No entanto, eu rebatia, eu dizia, primeiro, a importância dele para Alagoas, né? Segundo, a defesa que ele dava das casas institucionais. Momento muito importante. Ele tem um comportamento institucional inegavelmente destacado. Destacado. Isso justificava as posições com as quais a gente estava tomando. E por isso eu fui em frente. Eu achei que era necessário. E a gente, Ricardo, talvez calejado pela vida, de tudo, eu tinha medo do que ia acontecer e que aconteceu. Eu acho que você não imaginava que... Não. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Exato. Mas eu vou lhe fazer uma outra pergunta sobre essa história e tal das eleições. Diria o Drummond, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, botaram uma pedra imensa no seu caminho, entre outras coisas, o fato de que era o candidato, vou usar essa expressão, eu tenho certeza que o telespectador vai entender, era o mais pobre entre os candidatos que estavam ali do chapão com chances de eleição. E segundo, teve a história da justiça, né? Aquilo lhe prejudicou? Você acha que... Muito, no interior o pessoal dizia, olha, a gente chega no interior para entregar o seu santinho e diz, mas esse aqui não é candidato, ele não vale, entendeu? Não vale mais, porque as rádios ficavam repercutindo e não podia nem ir reclamar da rádio do locutor, porque ele estava dizendo a verdade. O meu pedido de registro tinha sido negado. Não podia, portanto, processar a rádio, ou podia ter até maldade naquilo, malícia. O fato era que era um fato. Quer dizer, o que é lamentável é ainda a interferência política da justiça. Isso é que é um fato. Sobretudo comigo aqui em Alagoas, né? Isso vale para o Ministério Público, porque a ação foi pedida por um membro do Ministério Público. Pior ainda, quando 5-1 do Judiciário tomam uma posição que depois eles perdem. Diga-se passagem, sem o voto do presidente José Carlos Malta, que vou repetir aqui o que já disse, não entendia da mesma forma dos seus pares no TRE. Entendeu? Então, depois eles perdem no TRE e eu ainda sou absolvido do processo. Quer dizer, qual é a punição que eles têm? Mas não tem crime de hermenêutica. Você está entendendo? É engraçado, porque eles usam essa expressão, quer dizer, pode decidir absolutamente tudo, que é apenas assim. A minha compreensão é essa. Como é que você tipifica aquilo como improbidade ou como ficha suja? Quer dizer, ou há despreparo, eles são avaliados, como nós estamos há 4 anos, o que está, quer dizer, estão acima da lei, o Ministério Público e o Judiciário, são essas coisas que ainda, e quanta vez que eu falo, aí fica, isso é pior, porque em vez de melhorar, o ódio aumenta. Eu tenho cuidado, porque eu sei. Porque aumenta o ódio, como se fosse uma questão pessoal, entendeu? E não uma questão, vamos dizer assim, institucional, porque eu estou falando da instituição. Você é um dos preferidos do Judiciário, né? Você é um dos preferidos do Judiciário. Não é o mais querido. Mas apesar de ter grandes membros, pessoas vocacionadas tanto para o Ministério Público como para o Judiciário, e a prova disso tem sido que, apesar de tudo isso, no final de todos os processos, todos, eu fui absolvido, que prova também que vale a pena ainda acreditar na justiça. Mas é um problema também porque você sabe o tamanho da carga, né, que teve sobre os ombros. Nossa. Mas vou fazer o seguinte: qual é a semente que o secretário de Agricultura vai plantar para 2020, por exemplo? A gente volta daqui a pouco.